Falando em político, está aqui o prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa. Eu sabia que o Paulo estava já esperando algum tempo aqui, o prefeito de Santos, mas eu não podia interromper um ouvinte que estava falando do que é viver sem emprego há 10 anos. Um cara culto, um cara técnico, um cara formado. Os outros dois que nós ouvimos, a mesma coisa, e milhões de médicos, garis, enfermeiros, advogados, alguns morando na rua. Um país injusto, um país que tem uma divisão de renda que é uma sacanagem, para não dizer outra coisa, não é? Que já vem de uma pandemia, que foi a pandemia econômica do ano passado, foi o pior ano econômico do país, e agora misturado com essa pandemia e esse desajuste dos políticos, levando o Brasil à bancarrota, a uma situação lamentável. E não adianta falar que o Brasil vai ser melhor que os outros países da crise econômica. Que adianta? Já matou 191 mil brasileiros. Isso ainda porque é mentira. Se tivesse teste, a gente estaria próximo do país que mais matou no mundo, que foi os Estados Unidos, com o tal de Donald Trump, que foi o pior presidente da história americana. Bom, prefeito Paulo Alexandre Barbosa, bom dia. Bom dia, Datena. Prazer falar com vocês da Bandeirantes e ouvir aqui atentamente esse depoimento, né? Que é uma realidade de, infelizmente, como você disse aí, de milhões e milhões de famílias brasileiras aí nessa situação de profunda tristeza, né? A gente ouvir isso realmente nos deixa, até de certa forma, envergonhados dessa realidade. Deixa mesmo. Pior é que deixa mesmo. A gente fica... porque eu disse assim, o que é que eu vou comentar aqui de desemprego se eu estou empregado há tanto tempo e ganhando muito bem? Eu fiquei desempregado 3, 4 meses da minha vida, foi a única vez que eu fiquei desempregado. Sempre ganhei muito mal até 43 anos de idade, ganhei o suficiente para cuidar da minha família, mas com todas as dificuldades do mundo. Nunca passamos fome, eu nunca passei fome, nem quando o meu pai era porteiro da Secretaria da Fazenda, minha mãe costurava a bola, mas era tudo muito apertadinho, né? Depois comecei a ganhar dinheiro e tal. Mas para sentir o que o cara está sentindo na pele, você tem que ouvir isso. Por isso que eu abri espaço para que 3 desses 14 milhões e 100 mil desempregados pudessem falar, tivessem voz. Porque não adianta nada você ficar comentando o número do IBGE, número da bobagem. E foi muito triste o relato que a gente ouviu aqui, o suficiente para nos deixar bem desanimados para prosseguir o nosso dia aqui. Porque eu acredito que todos nós somos ligados de uma forma ou outra a outra pessoa, pelo menos quem tem sentimento, né? E não é possível quem tem sentimento ouvir relatos desse que nós ouvimos aqui e ficarmos felizes. Tem gente que até vibra, fala assim, esse aí tá ferrado, eu tô melhor do que ele, mas eu não sou desse tipo de vampiro emocional. E realmente eu me sinto muito triste. Um país com tanto potencial, você vê a situação do povo desse jeito. Prefeito, e essa história que foi uma desobediência civil de não acatar o que o governador de São Paulo chamou de bandeira vermelha. Na verdade foi o feriado de São Dória, porque ele deu 3 dias aí e escapou para Miami, né? Depois voltou, pediu desculpas e tal. Mas é o que eu disse aqui, eu não vou meter o pau nos prefeitos do litoral, porque cada um sabe onde o calo dói. E aí vocês resolveram deixar abertas as praias, deixar aberto o comércio, resolveram tocar a vida mesmo porque ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. Essa é a grande realidade. Há que se ter um equilíbrio para isso. Pessoa que sair de casa, ela tem que ter a máscara, tem que ter o distanciamento social, tem que lavar as mãos, tem que cumprir tudo que tem que cumprir, mas não há outro jeito. Na Alemanha já estão chiando contra possível lockdown, em Paris
Conselho de Segurança francês reunido pensando em lockdown, mas ninguém quer ficar mais dentro de casa em lugar nenhum no mundo. Talvez nos Estados Unidos tomem medidas extremas, porque são 3 mil mortes por dia, mais de 120 mil internados, enfim. O mundo está vivendo uma situação lamentável até a vacina. Mas como foi tomada essa decisão, o senhor é líder dos prefeitos aí da Baixada Santista, como foi tomada essa decisão e baseada, me parece que, numa conta muito simples, né? Não dá mais para fechar, porque se fechar, as pessoas morrem, além do vírus, morrem de fome. Então, que as pessoas tenham consciência nessa liberdade que tem, aproveitar a liberdade para a vida e não para a morte. Acho que é mais ou menos isso, então, prefeito. Exatamente, Datena. A gente, desde o início da pandemia, nós respeitamos as posições do governo federal, do governo estadual, mas nós decidimos baseado naquilo que é melhor para as pessoas. O nosso compromisso aqui é com a população, pensando na vida das pessoas. E no nosso entendimento, esta medida que o Estado de São Paulo adotou, o Plano São Paulo, válida para todo o Estado, ela gera distorções importantes, porque ela tratou de forma igual os desiguais. Nenhuma região do Estado de São Paulo recebe tantos turistas como a Baixada Santista nessa época do ano. Todos nós sabemos que a época do final do ano, o Réveillon, é um momento em que a região acaba concentrando o maior volume de turistas, o maior volume de público. E quando essas medidas foram anunciadas, Datena, muitas pessoas já estavam, inclusive, na Baixada Santista, porque foram anunciadas em cima da hora do Natal. Na administração pública, quando a gente principalmente toma medidas que envolvem a vida das pessoas, comerciantes que se prepararam, comprando estoques, contratando mão de obra extra, é preciso ter um mínimo de previsibilidade, de planejamento, de organização. E esses não foram requisitos observados nessa medida. Fora que, na medida que você retrocede para a fase vermelha durante 3 dias do final de semana, 25, 26 e 27. Na segunda, virou a semana, volta para a amarela. E justamente no pior período para a Baixada, que não é o pós-Natal e nem os primeiros dias, não tem lógica isso. É o Réveillon, a gente relaxa, afrouxa as medidas, e depois volta para o vermelho nos 3 primeiros dias. Então não tem sentido algum, até porque no nosso ponto de vista, isso geraria uma aglomeração da Atena. As pessoas sabendo que determinados serviços serão interrompidos por 72 horas, determinadas atividades ficarão fechadas, isso vai gerar uma corrida a esses serviços para garantir os consumos que são essenciais. Por isso, preservando a vida das pessoas, cuidando da saúde, respeitando a ciência, porque o que determina se uma região está numa fase ou em outra, na amarela, na vermelha, na laranja, são os números, Os números de mortes, os números de casos confirmados, o número de internações, e a Baixada Santista não está na fase vermelha em nenhum desses indicadores. Então não teria sentido, por uma estratégia do Plano São Paulo, que nós entendemos como equivocada para a Baixada Santista, sem base na realidade dos números da região, promover esse retrocesso e trazer um prejuízo ainda maior para as pessoas. No nosso ponto de vista, contribuindo inclusive, Datena, para a disseminação da doença, ao contrário daquilo que todos nós precisamos nesse momento, que é evitar a aglomeração, evitar a disseminação do vírus. E aqui nós estamos sendo mais rigorosos no período que a gente tem que ser. Na virada, quando o Estado está sendo mais permissivo, na fase amarela, nós estamos fechando praia. A hora da Praia de Santos vai ficar fechada dia 31, durante todo o dia 31, desde cedo até o dia 1º à meia-noite. Essa decisão tomada, vamos ter gradis, não teria sentido, até a gente passou o ano inteiro aqui, conversamos muito aqui com você, na mídia de forma geral, pedindo para as pessoas se isolarem, ficarem em casa, e chegar no final do ano a prefeitura faz uma festa na areia da praia para reunir 1,5 milhão de pessoas, como nós fizemos no ano passado, e tivemos esse público, sendo que a cidade tem 430 mil pessoas, ou seja, 4 vezes a população da cidade em apenas um dia, no dia da virada. Então,
Por isso, quando a gente tem que ser rigoroso, a gente está sendo. Agora, quando a gente tem que utilizar o bom senso, a gente tem que realmente colocá-lo em prática com medidas como essa, né? E contando, obviamente, como você falou com propriedade, com a consciência coletiva, né? A tarefa de enfrentar a pandemia não é só do Estado, não é só dos municípios, ela é também, sobretudo, fruto do comportamento dos cidadãos. Mas deu errado isso já na Suécia, que adotou essa... O senhor é um perito em leis, né? Se não me engano, o senhor é formado em direito, mas a Suécia adotou essa medida aí, de que o cidadão tinha que ter a consciência, né? A Suécia foi o país que deu uma liberada geral. Lá eles fizeram o que o Bolsonaro fez no começo aqui, dando a opinião dele. A maioria dos estados, já que o Supremo determinou que os estados e prefeitos definissem as suas políticas, a maioria dos estados não seguiu. E depois foram cínicos os que não seguiram, a maioria não seguiu. Nas eleições que nós tivemos agora, a maioria fez campanha, saiu às ruas, foi tão negacionista quanto o Bolsonaro foi. Os que meteram o Paulo no Bolsonaro, disseram que, olha, foco na ciência, fizeram tudo igual o Bolsonaro fez. Mas a Suécia fez isso e se ferrou e reconheceu. Suécia que sempre foi reconhecidamente um governo sempre muito bem avaliado, mas errou. Deixou tudo aberto, deixou na mão do povo e agora reconheceu que errou porque matou 10 vezes mais que a maioria dos países escandinavos, 4 vezes mais do que ali do lado da Dinamarca, que fechou muito mais, 8 vezes mais que a Noruega, acho que 10 vezes mais que a Islândia e Finlândia. Aí me quebrou do mesmo jeito que os outros países, aí reconheceram que erraram. Quando você deixa a coisa na mão do povo, realmente é difícil segurar o povo. Vide o Brás aqui, né? Você vê o Brás a 25 de março, o povo está aglomerado. Então, eu acho que o cinismo dos políticos, na sua maioria, durante essas eleições, e não só o cinismo, péssima informação, pararam de informar o número de casos, o número de mortes. Um dia informaram, aqui em São Paulo, que do domingo para segunda, morreram 8 pessoas de Covid no estado. Isso morre do coração por segundo, acho. Então, e aquela história, aquela frase do governador lá atrás, o pior já passou, tá? E comitê de contingência dizendo para o governo de São Paulo, olha, o coronavírus está voltando, como está voltando da Europa nos Estados Unidos, ele está voltando e pode ser com uma cepa nova e tal, e ele deixou tudo aberto até um dia depois das eleições. Ninguém é otário, ninguém é imbecil para não achar que o governador de São Paulo deixou tudo aberto no plano amarelo até as eleições para eleger o Bruno. Claro que ele deixou, foi óbvio que ele deixou. Foi só por isso, eleger os prefeitos aí do PSDB por São Paulo inteiro, entendeu? Então isso foi um cinismo desgraçado. Agora eu não sei nem se tem jeito. Por exemplo, como é que o senhor vai controlar o acesso à praia? Porque algumas cidades resolveram liberar, acho que é Peruíbe, sei lá. Guarujá, Santos e tal, outras cidades resolveram impedir o acesso à praia no Réveillon. Mas como é que você vai controlar o povo para não entrar na praia? Na base da bala? Como? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ou então, pelo menos, da conscientização, não é? Seria o caminho mais claro, porque autoritarismo hoje em dia não cabe mais. Olha, Datena, eu concordo plenamente que as medidas de liberação em geral, elas não funcionam, né? Os exemplos do mundo, como você relatou a Suécia, mostram exatamente isso. Por isso que aqui a gente não entrou em nenhum tipo de disputa e procuramos tomar medidas com a autonomia que os municípios têm, né, e fazer valer isso com medidas relevantes. Quando tivermos que ser mais rigorosos que o Estado, nós fomos. Teve até barreira sanitária lá atrás. Teve até barreira Exatamente. sanitária e tal. Fizemos as barreiras sanitárias. Quando o Estado permitiu hotéis, por exemplo, funcionando em todo o Estado, nós fechamos aqui. Quando o Estado permitiu igrejas, nós entendemos que isso poderia conduzir para a disseminação da doença. Nós fechamos as igrejas, mesmo o Estado permitindo, observando as características locais. Em relação ao fechamento da praia, nós já implantamos essa medida em Santos durante a pandemia. E ela já funcionou, né? Nós colocamos gradis na praia, tivemos aí a operação da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Foi uma medida que gerou polêmica, mas era necessária
naquele momento, por isso ela foi adotada, como é necessária nesse momento. É uma questão de responsabilidade. Acho que o gestor público, o caminho mais fácil é liberar geral, é não fazer nada e depois jogar a responsabilidade na Mas o senhor não acha que o irresponsabilidade da mal, população. o senhor não acha que o mal está feito já? Porque agora nós tivemos praias lotadas aí em Santos, em todo o litoral, né? Aí você vai fechar um dia a praia. Será que o mal já não está feito? Olha, Datena, Esse é o problema. baseado nos números, né, a gente, o dia que a cidade de Santos tem o maior fluxo de turistas e a maior presença, porque não são apenas aqueles que estão hospedados, o turismo de um dia também, as pessoas acabam fazendo o famoso bate e volta para passar a virada na areia, para pular 7 ondas. E ano passado, Santos fez o maior Réveillon do estado de São Paulo e o segundo maior do país. Nós tivemos, na virada, 1,5 milhão de pessoas, para uma população de 430 mil habitantes. Quase 4 vezes a Não, população. e uma população de maior idade do Brasil, acho que é, não é? Exatamente. Se não for do Brasil, é perto do Brasil. Acima de 60 anos. Nós temos o maior percentual de grupo de risco aqui. Então, não fazer nada é ser irresponsável, né? Então, nós estamos tomando essa medida com o objetivo de evitar que as pessoas venham. As pessoas têm que entender que esse ano foi um ano diferente. Nós perdemos, como você falou, mais de 200 mil vidas. Nós tivemos profissionais de saúde se desdobrando, arriscando a sua vida para salvar milhares de vidas. Não seria coerente a gente não ter um final de ano diferente também. Não dá para querer o mesmo final de ano de sempre, tendo um ano como nós tivemos, que foi um ano atípico para a humanidade, até em respeito a essas famílias que perderam seus entes queridos, em respeito aos profissionais de saúde, as celebrações, as grandes festas, as grandes aglomerações devem estar, a gente sabe que é difícil conscientizar a população, mas devemos persistir nisso, além de tomar medidas objetivas, né, não deixar só nisso, mas restringindo a praia, restringindo circulação. Aqui vamos fechar todos os quiosques na hora da praia, vamos proibir os ambulantes de trabalhar e vamos procurar ajudar também, Datena. Aqui, por exemplo, nos ambulantes de praia que ficaram sem trabalhar, nós oferecemos um auxílio emergencial para esses ambulantes. Porque os depoimentos que você mostrou aí dos desempregados é uma realidade nacional. Gente que teve um ano difícil e se preparou no final do ano, por exemplo, para, no caso dos ambulantes, ter um resultado melhor, de poder diminuir o prejuízo. A prefeitura vai cuidar dessas pessoas. Nós vamos dar um auxílio, justamente, um auxílio financeiro, para compensar essa perda desses dias aí da virada para essas pessoas. Porque nesse momento o primordial, o prioritário, o essencial é preservar vidas. Perdemos muitas, Datena, é verdade. Mas podemos, com medidas responsáveis, coerentes, baseadas de fato na ciência, e nesse caso estamos tomando medida baseada na ciência exata, que é a matemática, né? São números, né? Números claros que nos impõem essa responsabilidade. Acho que é muito importante que a gente possa agir dessa maneira para salvar vidas que ainda estão em risco, porque as aglomerações do final do ano, da virada, vão gerar resultados catastróficos logo no início do ano, se nada for feito. Como é que funciona a medida? É de um dia para o outro e os outros dias da chamada temporada, aí como é que ficam? Olha, Datena, nós vamos iniciar o processo de obstrução do acesso à areia da praia, à orla, já na meia-noite aí, do dia 30 para o dia 31, na virada. Então temos gradis na orla, temos aí toda a estrutura da Guarda Municipal e da Polícia Militar que vai nos apoiar nessa restrição de acesso à orla. Isso vale até o dia 1º à meia-noite. Depois nós vamos ter aí novos prefeitos também assumindo, né, no dia 1º, e aí teremos uma definição conjunta. Obviamente que essa restrição total, ela não deve perdurar durante todo o período da temporada, porque na virada a restrição é total, né? Nesse caso da temporada que você está perguntando, deve cada cidade regrar o acesso, num primeiro momento aí certamente restringir cadeiras, restringir uma permanência na faixa
de areia, mas a proibição total... Usar o bom senso, é uma né? decisão tomada. Usar o bom Como? senso. Usar O bom senso. Exatamente. Decisões equilibradas e coerentes, né? Com o objetivo principal, que é de preservar as vidas. Bom, Santos é uma grande cidade, não depende só do turismo. Mas a maioria das cidades da Orla depende quase que exclusivamente do turismo. Você tem ideia de qual foi a perda dessas cidades até agora, do início da pandemia até agora? É uma perda bastante significativa da Atena aí, e é uma nova realidade, né? Os hotéis, por exemplo, que nesse ano tem uma ocupação de 100%, né, historicamente, estão limitados a 40% da sua capacidade, né? Então, os hotéis só podem hospedar. Então, na largada, a gente já tem um prejuízo para os hotéis aí de 60%, porque a maioria absoluta dos hotéis tem 100% de ocupação nessa época do final do ano. E o limite imposto pela fase amarela é de 40%, que está sendo respeitado. Então, nós já teremos um fluxo menor. Isso reflete não só nos serviços de hospedagem, mas também nos bares, restaurantes, no comércio em geral. Menos gente nos hotéis significa menos gente consumindo, menos gente gastando, menos gente impactando no desenvolvimento econômico da Baixada Santista. As barreiras sanitárias já estão funcionando? Nós fizemos as barreiras no final de semana, Datena, que precedeu aí no período anterior ao Natal, e agora elas voltam, né, a partir de amanhã, para evitar a vinda dos turistas aí, os turistas que têm comprovante de hospedagem, turistas que têm residência, mesmo eventual, ou vão ficar em alguma residência de parentes, amigos, terão aí a liberação para acessar a Baixada Santista. Lembrando que essa é uma ação tomada pelas prefeituras com apoio do Estado para que ela possa se efetivar, né? Porque as prefeituras não têm competência para atuar na rodovia. E a gente também fez um outro pleito, Datena, ao Estado, que é não realizar a operação descida, que é aquela inversão de pistas que é feita quando há mais movimentação para facilitar o deslocamento de quem vem para a Baixada. Então, se o objetivo é desestimular a vinda dos turistas para a Baixada, que a gente possa começar esse trabalho na rodovia, né? Não invertendo... Vale a partir de quando? Nós pedimos ao Estado, Vale a estamos partir de aguardando quando? a resposta, né? Nós não tivemos ainda Sei. o posicionamento oficial do Estado em relação ao atendimento desse pleito que nós fizemos. É uma pena. Eu, por exemplo, aluguei uma casa aí no Guarujá há 7 para 8 meses. Eu fui 3 dias na casa, sendo que um dos dias eu fui para assinar um contrato. Aí depois voltei mais 2 dias e nunca mais voltei, em 8 meses, quer dizer. Mas também a gente não podia prever que o mundo ia ficar tão pior e que a solução ia demorar tanto, né? Fazer o quê? Eu perdi aí boa parte do período de lazer nessa orla, que eu acho a orla mais linda do mundo, né? O litoral brasileiro é o litoral mais lindo do mundo, e São Paulo não deve dar a litoral nenhum do mundo, pelo contrário, é um dos mais bonitos, mas infelizmente não deu para ir. E se eu for, eventualmente, eu vou ficar dentro do condomínio e não vou sair. Por isso que eu parti do princípio, para ficar no condomínio e não sair, eu fico no meu condomínio aqui e não saio. Duro é gente que não tem para onde ir, né? Tem gente que mora em casa de 2 cômodos, então não dá para reclamar muito da vida, não. Pelo contrário. Tem gente que não tem nem onde ficar. O cara perde distanciamento social numa casa de 2 cômodos, 1 cômodo. Então é complicado. Prefeito, na medida do possível, um bom ano para vocês aí, que as pessoas tenham consciência e não causem confusão nesse fim de ano. Eu tenho a impressão que não vão causar, porque vão ter a consciência necessária para não invadir praia, não arrumar encrenca com polícia, a não ser um ou outro que esteja um pouco mais turbinado, isso sempre acontece, mas espero que haja bom senso de todos os lados aí e que nós possamos ter uma passagem de ano em paz, mesmo porque
não há muito o que comemorar, não é? A não ser a esperança da vacina que está chegando. Então, a gente podia fazer o ano novo. O Dória gosta muito de mudar feriado. Ao invés dele antecipar, ele podia botar para frente. Quando a gente tivesse na aplicação da vacina, a gente devia festejar o Réveillon. Depois da vacina, uma semana depois, agora o ano começa agora. E começar tudo de novo, porque até lá, qualquer medida e cuidado ainda é pouco. Prefeito, muito obrigado. Um bom fim de ano para o senhor. E, na medida do possível, que Deus nos traga a vacina e a esperança para o ano que vem. Vai, Datena, muito obrigado pela oportunidade aí de poder divulgar essas medidas restritivas aqui na Baixada, de aproveitar essa tua audiência, teu público, justamente para estimular as pessoas a vir para a Baixada. Acho que esse ano é diferente, o ano foi diferente, temos um final de ano diferente e com a consciência de todos a gente vai atravessar essa crise, esse momento delicado da história mundial e com certeza, com 2021 aí, com muita felicidade, com muita paz, com muito amor, mas principalmente com muita saúde, com a esperança da vacina para trazer dias melhores para todos nós. Feliz 2021 aí. Muito obrigado, Datena. Obrigado. Só para encerrar, tem um amigo meu que normalmente viajava para a Europa nessa época do ano e que agora não pode viajar mais, então ele tem casa aí no Guarujá e ele está aproveitando para andar pelo Guarujá e tal. Ele falou assim, Datena, a gente pega avião para ir para lugares a 30 horas daqui e tal. Chega lá, o lugar é parecidíssimo com esse aqui. O lugar é lindo e tal. Quer dizer, a gente está descobrindo que a gente já tem e que não aproveita, né, prefeito? Esse é o grande detalhe. O Brasil é a coisa mais linda do mundo. Não é? Valoriza o que está do nosso lado, o que está do nosso alcance, fica olhando muito longe e não valoriza aquilo que a gente tem. Realmente nós temos belezas naturais e quanto mais a gente se cuidar, mais a gente vai poder desfrutar de tudo isso que o nosso país, que o nosso litoral de São Paulo aqui oferece, Datena. Em breve vamos comer um abração, peixe aqui prefeito. no Vista ao Mar. Vamos, estou devendo isso ao senhor. O senhor foi reeleito aí ou não? Não. Agora elegemos aqui o sucessor, completei 8 anos de mandato. O senhor completou 8 anos. Mas elegeu o sucessor. Sim, no sinal que primeiro o povo aí gosta do senhor, né? Graças a Deus aí pudemos fazer um trabalho reconhecido pela população, elegemos o sucessor em primeiro turno, tivemos aí encerrando o governo com uma aprovação agora, saiu a pesquisa hoje, inclusive com 80,2% de aprovação. Aproveitar a tua audiência para agradecer ao povo santista pela confiança no nosso trabalho. O senhor tem vontade de continuar na política ou não? Olha, é um caminho, Datena? Eu tenho 41 anos, tive a oportunidade de ser esses 8 anos prefeito e quero me preparar ainda mais para outros desafios. Foi eleito com 33 anos, é isso? Exato, Datena. Tive a oportunidade aí de iniciar esse trabalho aqui e período de muito aprendizado, uma cidade que é uma referência, é o maior porto da América Latina, Então, tivemos grandes desafios e foi um grande aprendizado, Deus não escolhe os mais capacitados, mas capacita os escolhidos, Então, foi um período aí de grande aprendizado para que a gente pudesse contribuir no avanço da cidade aqui. Bacana! Então, bom ano para o senhor, para o pessoal da Baixada, que eu amo de paixão. Abraço grande, fica com Deus. Muito obrigado, Datena. Grande abraço.